Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Estou dando início hoje à segunda etapa da série Arquitetura do Caos, que foi transmitida na TV Brasil 247. Como vocês devem lembrar, um dos principais objetivos das reflexões presentes nesse estudo, Arquitetura do Caos, é tentar conhecer melhor para poder compartilhar as técnicas atuais de comunicação e de manipulação das massas que lançam mão de operações psicológicas aplicadas ao marketing político. Operações essas que são capazes de influenciar decisivamente em eleições e pleitos populares, assim como compor estratégias indiretas de tomada de poder, que é onde se encontram as multifacetadas guerras híbridas e as convulsões sociopolíticas forjadas que as acompanham e que costumam usar massivamente instrumentos de linguagem nas mídias da grande rede e das redes menores. Então, mãos à obra. Com esse vídeo inaugural, a gente dá continuidade às reflexões sobre teorias e práticas de comunicação e psicologia de massa que vêm sendo usadas em estratégias para a tomada de poder com ações indiretas, como, por exemplo, operações de influência, psicológicas, lawfare, guerra de informações e impulsionamento de grupos e enxames digitais em rede, visando a detonação e a manipulação de conflitos sociopolíticos alinhados com as características, o caldo cultural das demografias-alvo. Na série Guerras Híbridas, Arquitetura do Caos, a parte 1, nós usamos um método de análise genealógica na linha do tempo para entender como é que as técnicas de psicologia e de comunicação de massa desenvolvidas pelo Eduardo Bernays, sobrinho do Freud e do Jacob Bernays, são fundamentais para compreender a dinâmica desses fenômenos chamados de Revolução Colorida, que eu e outros acreditamos que aconteceu aqui, junho de 2013, no Brasil, e que são manifestações aparentemente espontâneas, com pautas dispersas, variadas, que têm o propósito de abalar um governo para derrubá-lo, forjar a troca de regime por procuração, para usar aqui as palavras do Andreu Coríbico. Nesse vídeo de hoje, eu vou reproduzir trechos de uma conferência da jornalista Carol Cadwalladr, que será seguida das falas de ex-funcionários da agência de marketing político Cambridge Analytica, entre eles o analista de dados Christopher Willey. A conferência de Carol se deu em 2019 e nela a jornalista não só responsabilizou nominalmente poderosas agências de marketing político, bilionários das Big Techs e barões do Vale do Silício por manipularem e interferirem em plebiscitos e eleições no Reino Unido, nos Estados Unidos em 2016 e no Brasil em 2018, como também destacou a disseminação do ódio e do medo que vem há tempo sendo alimentada em diversas plataformas da grande rede, não só para derrubar democracias, mas também para alavancar fenômenos de ascensão do autoritarismo de extrema-direita em diversas partes do mundo. Vamos dar uma olhada então nessa matéria com a fala de Carol. Por uma questão de direitos autorais, a empresa TED não permite o uso de qualquer trecho do vídeo da conferência dada pela jornalista investigativa Carol Cadwalladr, intitulada O Papel do Facebook no Brexit e a Ameaça à Democracia. Entretanto, eu localizei uma matéria excelente no jornal Brasil de Fato sobre essa conferência dada em abril de 2019, sendo que, com muita pertinência, o jornal Brasil de Fato alinhou a fala da jornalista Carol com o fenômeno das guerras híbridas em sua matéria. Diante de um auditório cheio de executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo as Big Techs, Google, Twitter e a plataforma social Facebook de Mark Zuckerberg, a jornalista investigativa Carol deu essa conferência na qual ela responsabilizou nominalmente os bilionários da tecnologia digital pelos crimes cometidos nas redes sociais durante o referendo do Brexit, a eleição de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, reverberando na eleição de 2018 no Brasil. Isso tudo dando destaque para a disseminação do ódio e do medo como estratégias, operações psicológicas alinhadas à ascensão do autoritarismo de extrema-direita no mundo.
Na época, jornalista do The Guardian, Carroll destacou que as leis que mantêm as democracias ocidentais vêm sendo destruídas ao longo dos anos em campanhas impulsionadas nas redes sociais, através de guerras de informação ou guerras em rede, sem nenhum controle e nem transparência sobre os interesses e os financiamentos envolvidos. Ela enfatizou o impacto real e profundo que tais manobras estão provocando na vida das pessoas e das sociedades. Os fatos que essa jornalista apresentou não são necessariamente novos, mas ela os apresentou num local em que ela mesma chamou em outro momento de templo sagrado da tecnologia, diante dos barões do Vale do Silício. Nas palavras dela, entre aspas, a tecnologia que vocês criaram é incrível, mas agora ela se tornou a cena de um crime, e vocês estão com a prova desse crime. Isso não é democracia, é manipulação psicológica com a qual se disseminam mentiras sem fonte e sem origem, e, pior ainda, financiadas com dinheiro ilegal, ou seja, trata-se também de subversão com cumplicidade. Collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about, and language and imagery that they're likely to engage with. And we use that in America, and we use that in Africa. That's what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, and now moving into Brazil. I think that, yes, it was a grossly unethical experiment because you are playing with an entire country, the psychology of an entire country without their consent or awareness. And not only are you playing with the psychology of an entire nation, you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the democratic process. If you want to change politics, you first have to change culture because politics flows from culture. So if you want to change politics, you first have to change people to change the culture. Yeah, so we would know what kinds of messaging you would be susceptible to, including the framing of it, the topics, the content, the tone, whether it's scary or not, that kind of thing. So what you would be susceptible to and where you're going to consume that. And then how many times do we need to touch you with that in order to change how you... We have rebranded the entire party twice, written their manifesto, done 2 rounds of 50,000 surveys. Huge amounts of research, analysis, messaging. And then we'd write all the speeches and we'd stage the whole thing. So just about every element of his campaign. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Whatever the political message, subtlety is key. It has to happen without anyone thinking that's propaganda. Because the moment you think that's propaganda, the next question is, who's put that out? Pois é, até os Estados Unidos estão habituados a promover guerras híbridas, para troca de regime, derrubadas de governo, provou de um certo veneno aí com a eleição do Trump. Na época dessa palestra, ela inspirou um dos primeiros textos que eu escrevi para o jornal Pragmatismo Político sobre o problema da disseminação do ódio para as redes, a ascensão dos núcleos de extrema-direita e também ataques e abalos das democracias em vários lugares do mundo. Eu lembro que já me chamava muito a atenção o fenômeno de distanciamento nas relações presenciais de pessoas em detrimento de uma imersão intensa de muita gente nas redes, nas plataformas sociais, através das suas telas de smartphones, tablets, micros. Muita gente compartilhando informações pessoais em demasia, ou tendo seus dados e gostos capturados indevidamente por aplicativos ou mesmo com consentimento, como foi o caso daquele joguinho nada inofensivo Candy Crush, que é relatado no livro da Brittany Kaiser, Target, Manipulados. Ela relata esse caso. Enfim, não são poucos as narrativas de uma estranha sensação de paralisia e de esgotamento psíquico nessa realidade que vigora verdadeiras torrentes de artefatos de linguagem que parecem ter ajudado a reconfigurar as relações nessa era digital.
É isso, pessoal. A gente retoma no próximo vídeo. Olá, saudações a todas e todos. No segundo vídeo dessa segunda etapa da série Arquitetura do Caos, nós vamos dar continuidade a algumas reflexões que nós fizemos no vídeo anterior a respeito da aplicação de estratégias de manipulação psicológica das massas usadas por agências especializadas em publicidade e marketing político na grande rede, nas plataformas sociais e também em mensageiros instantâneos, para influenciar e interferir em eleições e em pleitos populares. A radiografia dessa realidade relativamente recente revela que quase todas essas manobras usam métodos de instrumentalização da linguagem em suas formas falada, escrita e por imagens, ou hipermídias na internet. Trata-se, como já vimos, de uma espécie de evolução na linha do tempo de teses e práticas de propaganda, de comunicação, de psicologia de massas, que foram sendo refinadas nos passos dos avanços tecnológicos e que transformaram as operações psicológicas e de influência da era digital em armas poderosíssimas e parte fundamental das estratégias de dominação e de tomada de poder que são típicas do século XXI. No vídeo de hoje, eu trago algumas reflexões que me foram despertadas pela leitura de dois textos do filósofo italiano Domenico Losurdo, reflexões essas ligadas ao papel desempenhado pela grande rede, a internet e as suas plataformas menores sociais, como, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp. Um desses textos do Domenico Losurdo, escrito no ano de 2011, é intitulado Estende-se o domínio da manipulação, o que se passa na Síria? E o outro texto, que nos interessa especialmente aqui, é do ano de 2010, 3 anos antes das denúncias feitas pelo ex-analista de sistemas da CIA e da NSA, Edward Snowden, e tem o título de Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras, a Geopolítica da Internet. Eu vou colocar o link de acesso online desses dois textos aqui no Mostre Mais do portal Fio do Tempo, para quem se interessar poder ter acesso aos textos. Pois bem, pessoal, antes de apresentar uma provocação que é feita nesses textos, eu vou destacar uma questão apontada pelo Domenico Losurdo no texto Resistência Falsa e Manipulações Verdadeiras à Geopolítica da Internet, que é o papel da grande rede e dos seus dutos na aplicação das operações psicológicas em larga escala, visando a derrubada de governos e mudanças de regime, tal como ofensivas neocoloniais alavancadas por guerras de informação, guerras em rede e o uso sem moderação nenhuma de artefatos semióticos, de bombas semióticas nas diversas mídias. Nesse texto e no Estende-se o domínio da manipulação, de 2011, Losurdo aponta brevemente diferentes episódios ocorridos na Revolução de Veludo, na antiga Tchecoslováquia, na Síria de Bashar al-Assad, na Romênia de Nicolae Ceausescu e no Irã de Mahmoud Ahmadinejad. Episódios esses que tiveram em comum o fato de terem contado com intensa manipulação midiática por imagens, notícias e fotomontagens, com o objetivo de desacreditar e atingir também, via manipulação da opinião pública, os governos dessas demografias-alvo. Afinal, como disse o comediante estadunidense Jon Stewart, para que enviar exércitos? Se abater governos inimigos pela internet é tão fácil quanto comprar um par de sapatos. Um fato importante e bastante curioso que é relatado pelo Domenico Losurdo se encontra na gênese das experimentações de operações psicológicas desenvolvidas pela agência CIA no início da Guerra Fria, quando o objetivo era atingir o campo socialista. Apenas lembrando que nessa exata época, um golpe forjado com campanhas de mídia e desinformação orquestradas por Edward Bernays, assim como ataques pontuais de milícias de terror, derrubou o governo de Arbenz na Guatemala, que a propaganda de Bernays fixou no imaginário popular como uma espécie de paranoia da ameaça comunista.
Vamos dar uma olhada nesse evento relatado pelo Lossurdo no próprio texto dele. Então, esse fato importante relatado pelo Domênico Lossurdo nesses dois textos foi um fenômeno estranho ocorrido numa pequena cidade do sudeste da França chamada Pont-Saint-Esprit. Cidade essa que, em agosto de 1951, teria sido sacudida por uma misteriosa epidemia de loucura coletiva que levou a óbito várias pessoas, com dezenas de outras acabando em asilos e centenas dando sinais de delírios e de alucinações, muitos indo parar no hospital com camisa de força. Foi lendo os textos de uma antropóloga da Universidade do Estado de Washington, Rebecca Lemov, sobre as tentativas desumanas da CIA e de alguns psiquiatras renomados de destruir e reconstruir a psique dos pacientes nos anos 50, que Lossurdo tomou conhecimento que a referida cidade francesa fora alvo de um experimento dessa agência estadunidense, cujos agentes teriam contaminado com LSD bisnagas, baguetes vendidas nas padarias da cidade, provocando nos habitantes locais, a título de um estudo de campo, esses efeitos de loucura coletiva que promoveram um desastre na cidade. Pensando em mostrar que eventos como esse realmente faziam parte do desenvolvimento de técnicas de manipulação psicológica pela CIA, bancadas pelo governo estadunidense e ainda distantes de todo aparato tecnológico digital que viria a surgir com força cerca de 4 décadas depois, eu separei uma pequena passagem do documentário The Century of the Self que ilustrará esse episódio descrito por Lossurdo para exemplificar uma evolução das operações psicológicas na linha do tempo, no caso ocorrido nessa cidadezinha francesa. Vamos dar uma olhada no vídeo, então. But the idea that it was necessary to manipulate the inner feelings of the American population in the interests of fighting the Cold War now began to take root in Washington. Above all, in the CIA, who were going to take it much further. They were concerned that the Soviets were experimenting with psychological methods to actually alter the memories and feelings of people, the aim being to produce more controllable citizens. It was known as brainwashing. Psychologists in the CIA were convinced that this really might be possible, and that they should try to do it themselves. The image of the human being that was being built up at that particular time was that there was a great deal of vulnerability in every human being, and that that vulnerability could be manipulated to program somebody to be something that I wanted them to be, and they didn't want to be. That you could manipulate people in such a way that they could be automatons, if you will, for whatever your own purposes were. This was the image that people thought was possible. In the late 50s, the CIA poured millions of dollars into the psychology departments of universities across America. They were secretly funding experiments on how to alter and control the inner drives of human beings. The most notorious of these experiments was run by the head of the American Psychiatric Association, Dr. Ewan Cameron. Like many psychiatrists at that time, Cameron was convinced that inside human beings were dangerous forces which threatened society. But he believed that it was possible not just to control these forces, but actually remove them. He thought that psychiatry should not just concentrate on sick people, mentally ill, but should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities, because they knew in a rational, scientific way what was good for people. Cameron had set up a clinic in a hospital in Montreal called the Allen Memorial. It is now long since closed down. Cameron took patients who suffered a wide range of mental problems. His theory was that these resulted from forgotten or repressed memories. But he was impatient with the idea of using psychotherapy to uncover them. Instead, he would simply wipe them. Cameron used drugs, including LSD, and the technique of ECT, electroconvulsive therapy. It was conventionally used at that time to relieve depression. But Cameron was going to use it in a new way, to produce new people.
He was really using it to try and change the fundamental function of the individual, to alter their past memories, their past ways of behaving. And as I think he said at one point, it is to just sort of erase everything from their past so that you then had a slate in which you could record new ways of behavior. I don't remember what happened to me. I was introduced to Dr. Cameron, and I don't remember Dr. Cameron at all. I don't remember any of that. They shipped me up to what they call the sleep room, and they gave me all of these electroconvulsive shock treatments and megadoses of drugs and LSD and all of that, and I have no memory of any of that. Nothing of that time of the Allen Memorial or any of my life previous to that. All gone. Wiped. And then having depatterned somebody or brought them down to where basically nothing but the essential functions of the body were going on in terms of breathing and things of this nature. Then he would begin to feed material into these individuals, positive material, such that the brain would be programmed in a positive way, so that the individual would be completely altered. Then he put these tapes under our pillows called psychic driving. He would then put back into this empty brain a program of whatever sort he decided upon, and the people like myself would wake up another person, I guess. In fact, Cameron's experiments were a complete disaster. All he managed to produce were dozens of individuals with memory loss, and the ability to repeat the phrase, "I am at ease with myself." And it was not an isolated case. Almost all the experiments the CIA funded were equally unsuccessful. Impressionante esses experimentos, não é? E eles, de um certo modo, corroboram o relato daqueles eventos na cidade francesa de Pont-Saint-Esprit. Bom, vamos então à provocação que eu havia dito que o Domênico Losurdo faz nesses dois textos dele, que são, de certo modo, complementares. Provocação, reflexão essa, que se resume numa pergunta, abre aspas, afinal, é possível incitar ou convulsionar as massas humanas por outros meios além dos meios farmacológicos? Essa é a questão. Bom, eu creio que sim, e acho que ele também concordaria que sim, pelo fato de lançar a seguinte questão no final dos seus textos, analisando as manobras geopolíticas imperialistas para a tomada de poder usando a grande rede e as plataformas sociais. Abre aspas. Será que, tal como alguns fármacos, a incitação e o convulsionamento das massas podem ser resultado do recurso às novas tecnologias e às estratégias de comunicação de massa? É o que coloca Losurdo. Bem, pessoal, a ideia de que a linguagem falada, escrita ou por imagens tenha potência para agir na psique humana, tal como certos fármacos fazem quando atuam nos corpos, está presente numa analogia feita pelo filósofo siciliano Gorgias há muito tempo atrás. Segundo essa analogia, entre palavra e fármaco, escrita imagem e fármaco, a linguagem própria ao campo visual, grafada ou ao campo auditivo, não só pode dar conhecimento, informar, dizer, enganar, persuadir, mas também influenciar nos pensamentos e percepções, despertando afetos, emoções, desejos, provocando alegrias, tristezas, medo, raiva, ódio e até mesmo paralisar as pessoas, deixando-as sem reação, quando é o caso, por exemplo, em que se mesclam afetos que podem confundir e influenciar as percepções que as pessoas estão tendo sobre a realidade em que elas vivem ou que elas se sentem inseridas. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, o que foi necessário também para que nós iremos ainda refletir e pensar juntos no próximo vídeo. Até!
Olá pessoal, salve salve a todos e todas. Pois bem, atendendo a alguns pedidos, no vídeo de hoje, nós iremos nos aprofundar um pouco mais sobre algumas ideias desenvolvidas pelo criador do campo profissional das relações públicas, o especialista em comunicação, propaganda e publicidade Edward Bernays. Na primeira série Arquitetura do Caos, nós dedicamos 2 vídeos inteiros de aproximadamente 20 minutos para traçar uma evolução na linha do tempo com exemplos sobre a implementação das ideias de Bernays voltadas para a prática de propaganda, publicidade, influência e administração da opinião pública usando mídias diversas. Essas ideias e práticas de Edward Bernays foram aplicadas tanto no campo da política como, por exemplo, nos trabalhos realizados para o governo do presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, na Primeira Guerra, e para um outro presidente de lá, Eisenhower, com as campanhas de notícias plantadas e de desinformação que foram usadas fortemente no golpe de 54 da Guatemala, assim como também foram aplicadas no campo empresarial, voltado para um mercado de consumo de produtos que Edward Bernays inovou completamente, fazendo escola. Esse sujeito se aprofundou no estudo das psicologias dos grandes grupos, das multidões, das massas, absorvendo e incorporando ideias de Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Walter Lippmann e do seu tio Sigmund Freud. Visando tornar as suas estratégias de propaganda e publicidade extremamente eficazes, tal como fez, Bernays também usou e adaptou a noção de aproximação ou de abordagem indireta desenvolvida pelo militar historiador inglês Liddell Hart, para conseguir fazer com que as suas inovadoras campanhas de informação e publicidade não fossem percebidas pelo grande público-alvo como simples propaganda, ou seja, para que as pessoas não se sentissem manipuladas ou influenciadas por elementos exteriores às suas próprias ideias. No vídeo 1 dessa segunda série Arquitetura do Caos, nós observamos um membro da agência Cambridge Analytica dizendo exatamente isso, sobre a importância de que os alvos das mensagens e propagandas não percebam que estão sendo atingidos enquanto potenciais consumidores de ideias estrategicamente direcionadas, mescladas com imagens, fotomontagens, áudios e até mesmo com argumentos de autoridade embutidas. E esse foi o caso do uso do prestígio médico naquela propaganda de bacon que Bernays fez para BeechNut, incutindo a ideia de que uma refeição matinal com ovos e bacon era algo saudável, necessário para todos. E numa via bastante parecida, até pouco tempo atrás, nós tínhamos propaganda de cigarro em TVs mostrando jovens adultos aparentemente gozando de saúde física, praticando esportes e fumando, ou seja, uma contradição. Hoje nós sabemos. Enfim, o Bernays adaptou ao campo social a ideia de Liddell Hart de que é fundamental atingir o equilíbrio psicológico de um alvo quando se faz uma campanha. E aqui estamos fazendo uma analogia das estratégias de propaganda com as táticas de guerra, tal como fez Bernays ao escrever em um texto de 1947, Engenharia de Consentimento, que as campanhas eleitorais curtas deveriam ser projetadas como uma blitzkrieg, literalmente, uma abordagem relâmpago visando a vitória, usando recursos indiretos, inesperados, improváveis, explorando a surpresa para desarticular qualquer resistência dos adversários ou do público-alvo. Esse tipo de abordagem pode contar, por exemplo, com propaganda intensa que visa ocupar espaços em todos os setores da mídia, como produção de fatos, criação de notícias e até mesmo a intenção de apresentar alguma novidade, mas que na verdade não vai passar de pura propaganda. Sobre isso, lembremos aqui da campanha feita por Edward Bernays em 1929 para a American Tobacco Company, visando conquistar o público feminino como fumante, numa época em que era muito mal visto as mulheres fumarem. Primeiro fez-se o quê? Criou-se o fato midiático, relâmpago, nos disparos dos flashes de vários jornalistas num grande evento público em Nova York, as moças jovens que votam portando os seus cigarros tochas da liberdade. O objetivo ainda iria ser alcançado.
uma vez que essas imagens que viralizavam como meme na época não diziam qual cigarro as mulheres deveriam fumar. Os concorrentes da empresa que contratara Bernays teriam sido ajudados por essa campanha, se não fosse pelo detalhe que logo a seguir uma outra campanha propagandística seria detonada por Bernays com a participação de conhecedores de moda e tendências e donos de lojas de roupas, para fixar a ideia de que a cor verde era a melhor, a mais adequada e a mais atraente e elegante para as mulheres. Isso foi disseminado e colou. E a cor principal do pacote de cigarros da empresa que contratara a Bernays era justamente o verde, e aí fechou. Pois bem, no caso das ideias do Freud, o interesse do Edward Bernays foi despertado por aspectos relativos à dinâmica da psique humana, como, por exemplo, noções sobre desejo inconsciente ou reprimido, o papel e a importância da linguagem nas estruturas psíquicas, ou ainda sobre o manejo da técnica da livre associação de palavras desenvolvida por Freud na sua psicanálise e que, grosso modo, consistia em convidar a pessoa a falar livremente sobre tudo aquilo que lhe viesse em mente, incluindo-se relato de sonhos, tal como se a pessoa descrevesse à vontade uma paisagem, tornando possível fazer um link entre palavras e desejos, ideias, representações fora desse plano de uma consciência imediata. Adaptada por Edward Bernays ao campo da publicidade para consumo, essa técnica foi usada por ele e sua equipe em pesquisas de engenharia social. Ele chamou assim, pesquisas individuais e em grupo, que embasaram o conceito de fabricação de consenso ou engenharia de consentimento. Com essas pesquisas, era possível obter inúmeras informações e associações de caráter íntimo, feitas livremente pelas pessoas no decorrer de longas entrevistas com formato de bate-papo, orientadas por perguntas relacionadas a algum produto ou projetos em vias de construção. Vocês lembram no Arquitetura do Caos 1 o exemplo da propaganda de massa para fazer bolo instantâneo, que passou a ser um sucesso de vendas pelo simples fato de se acrescentar um ovo à sua preparação? Essa sacada de Bernays, aplicada por um cara chamado Ernest Ditcher, se deveu muito ao material obtido nessas conversas do tipo pesquisas realizadas com grupos pré-selecionados, momentos esses em que se detectavam desejos, sugestões, aversões e medos relatados por essa espécie de amostra de público-alvo. Essa foi uma das inovações de Bernays nas estratégias de relações públicas, um nome alternativo que ele mesmo deu para a propaganda, que, segundo ele disse, estava sendo usada de uma maneira negativa pelos alemães já antes da Segunda Guerra. Vamos dar uma olhadinha em uma sequência em vídeo onde há o próprio Bernays falando a respeito disso. Then, to my surprise, they asked me to go with Woodrow Wilson to the peace conference. And at the age of 26, I was in Paris for the entire time of the peace conference that was held in the suburb of Paris. And we worked to make the world safe for democracy. That was a big slogan. I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans using it. So what I did was to try to find some other words. So we found the word Council on Public Relations. The publication of Freud's works in America had an extraordinary effect on journalists and intellectuals in the 1920s. What fascinated and frightened them was the picture Freud painted of submerged, dangerous forces lurking just under the surface of modern society. Forces that could erupt easily to produce the frenzied mob which had the power to destroy even governments. It was this they believed had happened in Russia.
To many, this meant that one of the guiding principles of mass democracy was wrong, the belief that human beings could be trusted to make decisions on a rational basis. The leading political writer, Walter Lippmann, argued that if human beings were in reality driven by unconscious, irrational forces, then it was necessary to rethink democracy. What was needed was a new elite who could manage what he called the bewildered herd. This would be done through psychological techniques that would control the unconscious feelings of the masses. So here you have Walter Lippmann, probably the most influential political thinker in the United States, who is essentially saying that the basic mechanism of the mass mind is unreason, is irrationality, is animality. He believes that the mob in the street, which is how he sees ordinary people, are people who are driven not by their minds but by their spinal cords. The notion of kind of animal drives, unconscious instinctual drives lurking beneath the surface of civilization. And so they started looking towards psychological science as a way of understanding the mechanisms by which the popular mind works, specifically with the goal of figuring out how to understand how to apply those mechanisms to strategies for social control. Edward Bernays was fascinated by Lippmann's arguments, and also saw a way to promote himself by using them. In the 1920s, he began to write a series of books which argued that he had developed the very techniques Lippmann was calling for. By stimulating people's inner desires and then sating them with consumer products, he was creating a new way to manage the irrational force of the masses. He called it the engineering of consent. Democracy, to my father, was a wonderful concept, but I don't think he felt that all those publics out there had reliable judgment, and that they very easily might vote for the wrong man or want the wrong thing, so that they had to be guided from above. It's enlightened despotism in a sense. You appeal to their desires and their unrecognized longings, that sort of thing. That you can tap into their deepest desires or their deepest fears and use that to your own purposes. Both Bernays and Lippmann's concept of managing the masses takes the idea of democracy and it turns it into a palliative. It turns it into giving people some kind of feel-good medication that will respond to an immediate pain or an immediate yearning, but will not alter the objective circumstances one iota. I mean, democracy really, the idea of democracy at its heart was about changing the relations of power that had governed the world for so long. And Bernays' concept of democracy was one of maintaining the relations of power, even if it meant that one needed to sort of stimulate the psychological lives of the public. And in fact, in his mind, that was what was necessary. That if you can keep stimulating the irrational self, then leadership can basically go on doing what it wants to do. Pois bem, pessoal, eu acho que para finalizar, ainda cabe dizer que na linha do tempo, o Eduardo Bernas viveu e experimentou a própria evolução das tecnologias de mídias aplicadas à comunicação de massa. Vejam bem, o cinejornalismo, bastante usado na Primeira Guerra, onde ele trabalhou junto do presidente Woodrow Wilson, a radiofonia, a voz propagada para milhares, sendo meio de expressão máxima da propaganda nazista genocida na Segunda Guerra, o advento das TVs usadas na produção de tensões ao longo da Guerra Fria, na divulgação de ideologias políticas e, logo a seguir, o curso da evolução da cibernética, a computação, culminando na construção da superfície da grande rede pública de conexões entre o final da década de 80 e meados da década de 90. Tendo feito escola a partir da década de 20 do século passado até bem próximo
do seu falecimento em 1995, às portas do século XXI, Bernays inovou na teorização e na aplicação das estratégias de propaganda de uma maneira muito próxima com o que se entende hoje em dia, de um modo geral, como operações psicológicas, visando a manipulação de medos e desejos, assim como a administração de percepções individuais e de grupos, usando informações e desinformações, no contexto das minuciosas pesquisas de perfil psíquico dos públicos-alvo, feitas hoje em dia com a preciosa ajuda dos Big Data. E pessoal, apenas para lembrar, no texto do Andreu Coríbico sobre guerras híbridas, assim como de outros pesquisadores desse mesmo tema, o teórico militar Richard Safransky, atuante até meados da década de 90, é apontado como um dos que adaptou as ideias de Edward Bernays às suas perspectivas de guerra neocortical, aplicável nas guerras em rede e na internet, e que tem como base a comunicação e a disseminação de mensagens, de notícias, criação e manipulação de fatos e artefatos de linguagem semióticos em mídias diversas. Esse é o contexto de analogia entre a psique humana e os sistemas operacionais, entre a linguagem, em suas várias modalidades, incluindo-se as imagens, e os vírus que se disseminam velozmente por diversos canais ou dutos da grande rede. Nós falamos um pouco sobre isso também no último vídeo, olhando para dois textos do Domênico Lossurdo, em que é destacada a incitação e a manipulação das massas no contexto farmacológico e dessas ofensivas na grande rede nas suas plataformas menores, as guerras neocoloniais, híbridas de internet. Para além dos fármacos comuns, comercializados ou achados na própria natureza, a linguagem nas modalidades falada, tipo os áudios que explicam sempre se precise ler, ou na modalidade escrita, que pode ser recortada, ou por imagens, seja ela simples ou plural, como fotosmontagens, são todas capazes, mescladas ou não, de incitar, convulsionar ou mesmo paralisar, entorpecer ou deixar sem reação grandes grupos de pessoas. É isso, pessoal. A gente vai ficar hoje por aqui e a gente retoma no próximo vídeo, que será o último dessa segunda série que nós estamos aqui construindo. Até lá, então. Olá, pessoal. Salve, salve a todos e todas. Chegamos ao último vídeo dessa segunda série Arquitetura do Caos. Nós já vimos nos vídeos anteriores guerras da internet no contexto geopolítico, analogia entre as linguagens e os fármacos, comunicação, operações psicológicas e de influência, administração de percepções das massas e marketing político na grande rede. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre enxameamentos ou formação de enxames digitais. Tem uma analogia aí entre as estruturas da grande rede, com as suas dinâmicas de interação, de comunicação, de conexão, povoada por humanos solitários ou em grupos, identificados ou anônimos, ou mesmo replicados em perfis robôs. E por que essa nomeação enxames para fazer referência a grandes grupos humanos no contexto das suas relações com a grande rede e as mídias sociais digitais? Trata-se de uma metáfora com a computação e a psicologia comportamental, tendo como inspiração modelos biológicos observados nos chamados insetos sociais, tipo abelhas, formigas, vespas, para daí poder pensar os comportamentos de enxame. O uso mais antigo que eu encontrei da expressão enxameamento, significando redes de enxame, foi nos textos de um cara chamado Kevin Kelly, editor da revista Wired, e que é um cyberativista que milita em causas de preservação da natureza, ecológicas, além de ser um estudioso da cybercultura. Parte do seu estudo gira em torno de compreender as tecnologias computacionais como um organismo vivo. Em 1994, ele escreveu um livro Out of Control, The Rise of Neo-Biological Civilization, traduzindo, Fora de Controle, a ascensão da civilização neobiológica.
E, resumidamente, ele aponta nesse livro que os chips de silício para computador e as fibras ópticas, que são avanços tecnológicos característicos da era digital, foram inovações que constituíram um poder específico, que é o da propagação em rede. A rede difundida, que é capaz de viabilizar com a estrutura da linguagem falada, escrita e por imagens, transmissões em altíssima velocidade e com alcance total em termos de mundo, observando que na natureza a enxameação é o processo no qual uma única colônia de abelhas, um núcleo, um grupo, se divide em 2, 3 ou mais colônias distintas. Esse Kevin Kelly teve a sacada da metáfora biológica envolvendo vida e geração, reprodução e multiplicação de grupos, ou seja, a grande rede com seus sítios, plataformas e dutos, podendo estabelecer conexões e agrupar rapidamente através de uma diversidade de dispositivos. Sob essa perspectiva, assim como a grande rede se dissemina pelo planeta, um enxame humano inquieto estende-se pela superfície da Terra e nós estamos cobrindo-a tal como uma sociedade em rede. A ideia de enxameamento digital ou agrupamento em enxames digitais é estudada por vários pesquisadores, como Byung-Chul Han, John Arkela, o David Hornfeld, Manoj Maharaj, Brett Van Erck, Manuel Castells, entre outros e outras. Essa noção ela foi emprestada pelo cientista político Andreu Coríbico para ele poder pensar alguns modos de ataque em rede, realizado em certas etapas das chamadas guerras híbridas, ou mesmo nas guerras em rede. No caso dos conflitos híbridos, principalmente na etapa de fabricação de convulsionamento psicossocial ou sociopolítico, as chamadas revoluções coloridas, usando intensamente a comunicação veloz e em massa nas plataformas em redes sociais, articuladas em grupos-chave operativos. Isso, muitas vezes, usando a favor da onda de enxame o anonimato possibilitado pela grande rede, no qual se inclui a criação de perfis robôs, seja para inflar uma ação ou um movimento, dando a impressão de que ela tem um volume maior do que na verdade tem, seja mesmo para promover os chamados ataques de merda, os shitstorms, que são apontados pelo filósofo Byung-Chul Han e que visam derrubar ou desestabilizar instituições, pessoas ou mesmo grupos, né? Pois bem, é importante nós termos em vista que a noção de inteligência de enxame ela foi usada pela primeira vez para descrever a inteligência artificial que se inspira no comportamento dos tais insetos sociais que nós falamos no início do vídeo, lembram? Mas que também se aplica a seres humanos agindo dentro de uma rede social, de um núcleo, de um grupo, ou das chamadas bolhas virtuais, né? Eu diria também nessas que se formam nos mensageiros instantâneos, tipo WhatsApp, e que agora o Telegram parece viver uma forte onda de migração. As redes de enxame devem ser capazes de se aglutinar rapidamente, fazendo o máximo para não serem percebidas em suas formações, tendo em vista algum alvo ou objetivo. Para usar as palavras dos especialistas em guerras em rede, John Arkela e David Hornfeld, a formação humana em enxame é como um movimento de pulsação sustentável, para que o enxame se forme, atinja o alvo objetivo, sendo capaz depois de se separar, dispersar para mais adiante se refazer em aglutinação para um novo pulso. Esses dois estudiosos, Arkela e Hornfeld, eles mostram que o movimento humano em forma de enxame já existe há muito tempo, fora do campo da atual virtualidade da grande rede. E apenas como um dos exemplos, eles nos lembram de um acontecimento da antiguidade que teria sido o uso do enxameamento pelos gregos para derrotar os persas na Baía de Salamina, a famosa Batalha de Salamina. Estando em menor número, com navios menores e mais ágeis do que os dos persas, os gregos deixaram os adversários totalmente confusos e desorientados,
atacando-os com rapidez por todos os lados. E nessa época não tinha Google Maps para fornecer detalhe de localização, nem Twitter para viralizar palavras de ordem como bora cercar os persas, nem Facebook para formação de grupos fechados, nem WhatsApp para disseminar memes e informes falsos para desorientar e confundir, e muito menos YouTube para poder viralizar vídeos mostrando os estragos e o caos administrado que um enxame coeso e rápido é capaz de fazer quando entra em ação. Pois bem, vamos agora olhar alguns exemplos de movimento de enxames digitais recentes que são citados por alguns desses autores com os quais nós estamos dialogando aqui. Nós vamos ver tantos exemplos conhecidos de ativismo político-social em rede, que é uma marca da virada para o século XXI, como também um exemplo de formação de enxames digitais nos moldes de ataques, muitos dos quais com o uso de perfis robôs ou zumbis, visando desorientar, interceptar ou sabotar grupos e pessoas. O primeiro caso que eu selecionei para poder ser pensado como fenômeno de enxameamento digital foi apontado por John Arquila, por David Honfeld e Manuel Castells como um exemplo de ação política com uso intenso da grande rede. Esse fenômeno se deu no decorrer do movimento zapatista encabeçado pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional, formado por uma maioria de grupos indígenas. Movimento esse que eclodiu no início de 1994 no estado de Chiapas, no sul do México, que faz fronteira com a Guatemala. Esse movimento, que defendia a reforma agrária e combatia as políticas neoliberais que já se destacavam na época, arrebatou e capturou o imaginário popular por todo o mundo, conseguindo reunir boa parte do seu apoio através da comunicação hiperveloz na internet e nas redes de fax, através das quais se fizeram conexões com o universo das mídias tradicionais, baseando-se para isso também em grupos de solidariedade com estrutura descentralizada. Como bem lembra Manuel Castells no seu texto Política da Internet, na raiz dessa conexão informatizada de solidariedade estava uma rede de mulheres mexicanas organizada na internet chamada Laneta. Rede essa que foi apoiada pela ONG Instituto de Comunicação Global de São Francisco e que foi a articuladora de uma das primeiras redes de computadores em todo o mundo a disseminar e impulsionar ações de defesa do meio ambiente, promoção da não violência, entre outras várias pautas sociopolíticas orientadas para a dissolução das desigualdades em nome da instituição da liberdade. O segundo acontecimento que eu selecionei, que é também referido por ter se constituído com o uso de formações humanas de enxameamento digital, encontra-se no seio do movimento conhecido como Batalha de Seattle, que ocorreu no final do ano de 1999, tendo como principal alvo a Organização Mundial do Comércio, cuja cúpula marcara para ser realizada na cidade de Seattle o último encontro do milênio, entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 1999. Em pauta, resumidamente, estavam questões da agenda de globalização neoliberal do chamado livre mercado. Na véspera do primeiro dia do encontro da OMC, as ruas de Seattle já começavam a receber grupos de manifestantes, e no dia 30, dia da abertura do encontro, milhares desses já ocupavam cruzamentos e ruas que levavam ao centro da cidade, onde ocorreria o encontro da OMC. Os manifestantes vinham de todos os lados, inclusive de países vizinhos, e pautas diversas do impedimento do encontro de caráter neoliberal foram defendidas por estudantes, por ecopacifistas, pelo movimento operário estadunidense, por grupo de mulheres, além de pessoas em situação socioeconômica precária e ativistas diversos. Esses grupos adotaram estratégias diferentes, com alguns ativistas se amarrando uns aos outros para formar correntes humanas difíceis de serem desfeitas. A ONG Human Society usou fantasias de tartarugas para se manifestar contra grandes empresas multinacionais praticantes de pesca predatória. Os ativistas da Direct Action Network
proporcionaram treinamento e técnicas de organização para muitos desses manifestantes, e esse movimento foi estruturado numa intensa troca de informação e discussão política na internet, visando bloquear o encontro da OMC, considerado então como um evento impositivo de globalização sem representação. O terceiro e último acontecimento ligado ao fenômeno de enxameamento humano digital não consta em nenhum texto de nenhum dos autores mencionados aqui anteriormente. Eu o escolhi pelo fato de se tratar de um acontecimento muitíssimo recente, ocorrido no Brasil e que repercutiu com bastante força em todo o mundo. Lembro aqui que o fenômeno de enxameamento humano digital não é exatamente sinônimo de ato ou de manifestação política de massa, de rua, pois as manifestações em si mesmas são como que o encontro, a expressão física da potência da atuação política das pessoas em defesa de pautas, de ideias, de direitos, enquanto que o movimento de enxameamento ou formação de enxames digitais sugere mais uma espécie de dinâmica que é recente e que envolve os canais de comunicação veloz proporcionados pelas tecnologias digitais, com suas mídias e plataformas sociais. Dinâmica essa, por sua vez, que impulsiona os encontros no tempo e no espaço da organização dos atos, sendo capaz de potencializar e influenciar no volume da composição dos grupos, assim como no alcance das mensagens que se pretende propagar ou disseminar em rede. Pois bem, não teremos tempo neste vídeo para esquadrinhar com riqueza de detalhes toda a complexidade que envolveu a dinâmica do evento de manifestação política de massa, do qual esse fenômeno de formação de enxame digital fez parte, dando suporte ao ato que foi equivocadamente criticado por algumas pessoas, ao meu ver, por supostamente ter captado um efeito contrário ao que se pretendia na época. Sob o meu ponto de vista, esse movimento, na verdade, foi atacado e sabotado, inclusive com fotomontagens, disparos de bombas fakes e de desinformação, algo que já havia sido usado em larga escala na eleição de 2016 nos Estados Unidos da América e que o Brasil, de certa forma, importou, intensificando a disseminação de mensagens, memes e montagens enganosas, propositalmente direcionadas para grupos específicos de WhatsApp e plataformas de mídia social. Na realidade, o exemplo de enxameamento digital que veremos se desdobra em dois acontecimentos. O primeiro deles é quando nós falamos da manifestação política de rua do dia 29 de setembro de 2018, num sábado, que foi o movimento Ele Não, de oposição a Bolsonaro, adversário de Fernando Haddad na disputa pela presidência da República na época. A organização desse movimento Ele Não nasceu da mobilização e da união das mulheres nas redes e, em especial, de um grupo formado na plataforma Facebook em 29 de agosto de 2018, grupo esse chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que em questão de poucos dias agregou mais de 2 milhões de membros participantes. Entre as pautas que alavancaram esse movimento estavam o combate e oposição frontal ao racismo, a misoginia, a violência contra as mulheres, contra os preconceitos de gênero e da livre orientação de desejos e sexo, entre outras que foram sendo agregadas conforme crescia velozmente nas redes a adesão ao movimento. Mais de 100 cidades por todo o Brasil lotaram as ruas e praças, dando alma e corpo de massa humana à união que fora gestada na superfície virtual da internet. E o segundo acontecimento que está ligado a esse foi um ataque de enxame digital que visou sabotar e desintegrar o grupo formado pelas mulheres no Facebook, usando sequestro de contas e infiltração com perfis fake, zumbis e robôs. Membros desse enxame tomaram por um tempo o domínio do grupo das mãos de suas administradoras, que ficaram por um período com acesso restrito ao seu próprio grupo. Mesmo conseguindo recuperar em pouco tempo o controle do grupo, então, com milhões de adeptos, os ataques e ameaças feitas através do mensageiro da própria plataforma de mídia social e do WhatsApp continuaram,
consolidando-se nos anos que se seguiram como uma modalidade de violência digital alavancada pelas formações desse tipo de enxame, valendo-se da possibilidade do relativo anonimato nas redes. Pois é, ataques a pessoas e a grupos que visam também abalar ou destruir reputações ganharam formas e métodos bastante específicos no advento da era digital, principalmente a partir do uso intenso dos smartphones, mais ou menos entre 2006 e 2007, mais ou menos, e do desenvolvimento do hábito dos olhares colados nas telas, as torrentes contínuas de informações, de notícias, desinformações, mentiras, imagens, fotos, montagens, no contexto de uma realidade cotidiana, abastecida também pelas conexões e acessos operados com os movimentos de toque e de deslizamento dos dedos, no estilo panótico. Pan, todo, ótico, tudo aquilo que é relacionado ao olhar, relativo ao olhar. Nessa superfície virtual na qual se captam e capturam olhares. Todos veem, todos são vistos. Uma característica fundamental dessas nossas atuais sociedades de controle. Enfim, pessoal, eu vou colocar aqui logo abaixo do vídeo os links para download de alguns dos livros dos autores que estão presentes aqui nessa conversa de hoje com as suas ideias, nessa troca tão rica que nos ajuda nas reflexões. Nós ficamos por aqui, encerrando essa segunda série de vídeos, Arquitetura do Caos. É isso, se cuidem, saúde para todos.